E aí, vamos estudar a lição? Hoje, quarta-feira, dia 18 de março, dia do nosso extras, de estudarmos os versos adicionais. E hoje é importante, pois vamos responder, refletindo sobre algumas perguntas. Vamos fazer uma reflexão baseada em muitas perguntas. Mas antes, pegue sua Bíblia e mas antes ainda, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas e vamos lá, lermos juntos. O primeiro verso tem Atos 24, 15 e 16. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Agora vamos para o livro de Provérbios 23, versículo 18. Porque certamente haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Esse verso para mim foi um dos mais bonitos dos três, e são versos que falam sobre esperança, né? E principalmente esse fala que o futuro é glorioso, mas com a esperança, né? Pois sem esperança seria frustração. Esses versos, Atos 24, 15, 16, Romanos 8, 24 e Provérbios 23, 18, fala sobre a esperança que age, tem que estar dentro da nossa vida, né? Dentro da nossa vida cristã. Porque esperança, tenho certeza que um cristão tem. Só de esperar ansiosamente a segunda vinda de Cristo já é grande esperança, né? Uma esperança que fortalece. Mas muitas vezes, é como eu estava falando, a gente olha para o óbvio, mas não se preocupa com o que você pensaria se pensasse corretamente ao contrário do que você está pensando hoje. Parece confuso, mas essas perguntas aqui vão te orientar na sua forma de pensar. Olha só, e se Jesus não estivesse voltando, né? E se a morte fosse o fim de tudo? Olha só, né? Se tudo aquilo que acreditamos esperançosamente é mentira, Jesus nunca vai voltar. E se a morte, quando a pessoa morreu, acabou. O pó voltou e o pó vai ficar para todo sempre. E se nós nunca mais víssemos nossos queridos novamente? Todas aquelas pessoas que vimos a nossa vida, né, que ajudou nós, crescemos juntos, morreu e nunca mais vamos ver eles. E se depois que eles partissem, tivesse que dizer adeus para sempre? Você nunca mais vai ver aquela pessoa. E se a morte fosse absolutamente o ponto final e sua vida na Terra não tivesse significado algum, além dos poucos anos que você gastou aqui, né? A sua vida foi tão insignificante que você morreu e alguns anos depois já era. Ninguém vai se lembrar de tudo. É exatamente isso de um pensamento de uma pessoa que pensa totalmente ao contrário. Mas você tem que se colocar no lugar que você pensaria naquela pessoa pensa. Por que eu falo isso? E por que a lição traz? Porque não devemos simplesmente nos acostumar com a mensagem da volta de Jesus. Precisamos vivê-la. Precisamos colocar em nossa mente do que nós não seríamos se não acreditarmos esperançosamente na segunda vinda de Cristo. Pois quando você acredita em algo, você tem a convicção e você muda de vida. E é exatamente o que o cristão acontece em sua vida. Muitas vezes a esperança pode ser ruim, pois nos confortamos e não ligamos para o que realmente importa. Ficamos o quê? Confortáveis na nossa zona de conforto. Precisamos apressar a volta de Jesus e valorizar muito a esperança, pois a esperança é que move a vida do cristão. E uma frase que eu levo para toda a minha vida é o seguinte: para um cristão, a vida nunca tem fim, pois o que? Tem esperança, esperança até o fim. Ao contrário dos Tessalonicenses, que estavam pensando que a morte era o fim de tudo, naquele momento, mas para um cristão não. A morte segue sendo um simples e rápido momento memorável de sua vida, né?
pois a segunda vinda de Cristo é algo para acabar com isso de uma vez de todas. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa esperança, por essa mensagem de alívio que o Senhor nos dá, de que o Senhor está mais perto possível. Em nome do Senhor Jesus, amém.